me resgatou. Eu preciso voltar ao primeiro amor e relembrar como o Senhor me resgatou. Os meus dias não são mais os mesmos, me perdi de ti. Vem me encontrar. Muito bom dia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Conta comigo, está no ar aqui através da Rede Vida, começando mais uma madrugada na presença de Deus, com você, com a sua família, entrando no seu coração a graça de Deus e a consolação do Espírito Santo. Madrugada de Quaresma, né, gente? Tempo bom da gente rezar, tempo propício da gente silenciar o coração e a cabeça e ficar na presença de Deus, reavaliando as prioridades da nossa vida e abrindo o nosso coração a uma sincera conversão. É um itinerário bonito, tempo da gente voltar o coração a Deus, como vai dizer Paulo na carta aos Romanos, é agora o tempo favorável, agora o dia da salvação, deixai-vos reconciliar com Deus. Nessa madrugada de Quaresma, nós estamos aqui juntos na Rede Vida, no programa Conta Comigo, para estarmos na presença de Deus, começando mais um dia desse retiro da maneira certa, dobrando o nosso coração em adoração e oração na presença dele. Como eu sempre lembro, o próprio Senhor prometeu na palavra, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Através da Rede Vida nós somos muitos, reunidos em nome do Senhor Jesus. Por isso, já que contamos com a presença dele, conforme ele mesmo prometeu no Evangelho, quero convidar você a mandar para mim, mandar para o Padre Vinícius, para a Rede Vida, o seu motivo de oração, o seu pedido, a graça que você deseja alcançar, enfim, a sua intenção de oração nessa madrugada quaresmal que começa. Reforço a você, quer falar conosco? Mande o seu WhatsApp para o DDD 11 91301 1967, ligue para o nosso call center 0800 545 5900 ou ainda tentar no nosso site juntos.redevida.com.br. Conta comigo, Quaresmal está no ar. Vamos rezar juntos e continuar esse retiro que nos conduzirá até a Páscoa do Senhor, alegres e confiantes, restaurados e renovados. E nada melhor do que nos restaurarmos com base na palavra de Deus, que é viva e eficaz. O Salmo vai dizer, a palavra do Senhor é viva e eficaz, é cortante e penetrante como espada de 2 gumes. Nós então deixamos que a palavra de Deus seja semeada nos nossos corações. O próprio Senhor prometeu, assim como a chuva cai na terra e provoca um efeito e não retorna de lá sem provocar alguma coisa, também a palavra que sai da boca de Deus, ela tem efeito na vida de quem a recebe. Nesse tempo de Quaresma, comecemos então o nosso Conta Comigo do jeito certo, ouvindo a palavra do Senhor, o Evangelho do dia de hoje, ouvindo aquilo que o Senhor quer nos falar e nos conduzir em mais um dia desse tempo de conversão e de recolhimento. Pegue a sua Bíblia, pegue o seu material de anotação e vamos juntos então fazer a nossa leitura orante, a nossa Léxio Divina da Palavra de Deus. Acompanhemos com o coração aberto, a cabeça aberta e os ouvidos bem atentos para aquilo que o Espírito Santo quer trabalhar em nós através do Evangelho de hoje. Rezemos juntos. Seu amor jamais se acabará, o Senhor não se cansa de me amar. Seu amor jamais se acabará, o Senhor não se cansa de me amar. A palavra de Deus que nos é proposta hoje é tirada do Evangelho segundo São Mateus, capítulo 21, versículos 33 a 46 e depois 45 a 46, omitindo só o versículo 44. É uma outra parábola. Toda parábola não tem um fim em si mesma. Nosso Senhor Jesus Cristo sempre quer ensinar algo muito profundo por detrás das histórias metafóricas que Ele conta através das chamadas parábolas. Ouçamos essa parábola muito profunda e bastante conhecida. Escutai esta outra parábola.
certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, cavou nela um lagar e construiu uma torre de guarda. Ele a alugou a alguns agricultores e partiu para o estrangeiro. No tempo da colheita, mandou os seus servos aos agricultores para receber seus frutos. Os agricultores, porém, agarraram os servos, espancaram a um, mataram a outro e a outros apedrejaram. Ele ainda mandou outros servos em maior número que os primeiros, mas eles os trataram do mesmo modo. Por fim, enviou-lhes seu próprio filho, pensando: a meu filho respeitarão. Os agricultores, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vamos matá-lo e apoderar-nos de sua herança. Então agarraram-no, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, que fará com esses agricultores? Eles responderam: dará triste fim a esses criminosos e arrendará a vinha a outros agricultores, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, esta se tornou a pedra angular. Isso foi feito pelo Senhor e é admirável aos nossos olhos? Por isso vos digo, o reino de Deus vos será tirado e entregue a um povo que produza os frutos do reino. Quando ouviram as parábolas de Jesus, os sumos sacerdotes e os fariseus entenderam que ele se referia a eles. Procuravam prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas o consideravam um profeta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Amém. Pois bem, o tempo da Quaresma, um presente que nos é dado através da liturgia sóbria e recolhida desse tempo, é justamente o fato de que, diferentemente de outros tempos da igreja, como o tempo comum, nós não nos dedicamos a ler um mesmo evangelho, capítulo após capítulo, de maneira corrida. Cada missa da Quaresma tem o seu evangelho próprio, tem um tema próprio que gira sempre em torno da conversão. Como eu dizia alguns programas atrás, a Quaresma é como um grande retiro, de tal modo que a palavra de Deus para cada dia dela funciona como uma pregação desse retiro, que vai sedimentando no nosso coração o nosso objetivo principal. Todo o tempo da Quaresma gira em torno da mudança do coração, da conversão da nossa cabeça, da forma de ver a vida, da forma de sentirmos as coisas. Inclusive, no segundo domingo da Quaresma, o evangelho da missa é sempre o evangelho da transfiguração do Senhor. O Senhor purifica o olhar dos seus discípulos, para que, podendo olhar a vida, a Deus, a si mesmos e aos outros, com olhares sobrenaturais, possam de verdade abrir-se à verdadeira conversão que o Senhor deseja realizar. Conversão é olhar o mundo com os olhos de Deus. Porque, meu irmão, se você olha para a vida com os olhos da carne, a vontade que dá muitas vezes é sair correndo, a gente não dá conta, principalmente diante dos desafios. Eu falava na paróquia esses dias, se você não olha para o casamento com um olhar sobrenatural, você não fica uma semana casado. Porque aquela história de alegria e tristeza, saúde e doença é muito bonito no dia do sacramento. Agora, na vivência é que se prova se os votos que foram feitos diante do altar são verdadeiros. E ou se olha para o casamento com olhos sobrenaturais, ou se olha para os acontecimentos da vida com olhos sobrenaturais, senão a gente não dá conta, não fica de pé. O tempo da Quaresma funciona para isso, para que a gente mais uma vez purifique o nosso olhar e a nossa conversão nos dê a graça de olhar para a vida e para nós mesmos, para os outros e para Deus, com o olho da graça, com olhos sobrenaturais. E hoje nós temos mais uma vez uma parábola, um evangelho quaresmal que questiona, nos coloca em xeque diante de Deus a nossa vida nessa terra. Nós fomos plantados dessa vinha e o Senhor espera que nós possamos produzir os frutos que Ele espera dentro de cada um de nós. Numa outra passagem do Evangelho, nosso Senhor Jesus Cristo conta que uma figueira foi plantada no meio de uma vinha, né? Hoje no Evangelho o uso da imagem é da vinha, mas em outra passagem do Evangelho o Senhor fala que uma figueira foi plantada no meio de uma vinha, ou seja, a vinha é o mundo,
A figueira somos nós, e no meio do mundo que produz certo tipo de fruto, Deus espera encontrar em cada um de nós frutos diferentes do resto do mundo. Enfim, hoje também nós temos um evangelho que fala de vinha, que fala de fruto, que fala de espera, que fala do dono da vinha que manda empregados para procurar frutos. Em primeiro lugar, essa metáfora é aplicada à antiga religião de Israel. Vários profetas foram enviados em nome de Deus para que a vinha pudesse produzir frutos, e os empregados mataram, rejeitaram, assassinaram. Na verdade, esses empregados que mataram os enviados do patrão são os fariseus, os mestres da lei, os sumos sacerdotes, o próprio povo de Israel que rejeitou os profetas. E aí nosso Senhor Jesus Cristo conclui a parábola dizendo que o dono da vinha pensou: vou enviar o meu filho, porque ao meu filho eles respeitarão. Mas na verdade, quando chega o filho, eles decidem matar o filho para que possam ficar com a herança. E o Senhor aqui profetiza a sua própria morte. Conforme a quaresma vai avançando e nós já estamos indo para a metade da quaresma, esse processo de embate entre Jesus e os fariseus presente no Evangelho vai ficando cada vez mais acirrado. Essa parábola termina, justamente com essa metáfora de Jesus, que os fariseus e os mestres da lei que não deram frutos na vinha acabariam por matá-lo. Trazendo essa parábola para mim e para a sua vida, para os nossos dias. Nós estamos produzindo fruto, ou diante da espera de Deus, que repetidamente nos visita através de situações, de pessoas, pedindo a nossa conversão, pedindo frutos concretos de mudança. Nós temos rejeitado esses sinais de conversão que o Senhor tem pedido repetidamente diante de nós. Hoje o texto nos lembra que o critério que nos leva à salvação não é a posição que ocupamos, mas os frutos que damos. Cada um de nós é uma vinha plantada por Deus nesse imenso terreno chamado mundo. E diante do nosso plantio nesse terreno, a parábola de hoje nos questiona: nós temos dado fruto? Ou a nossa religião, como a religião do antigo Israel, tem sido uma religião um tanto estéril? Eu gosto sempre de lembrar aos penitentes que atendo neste tempo de quaresma que cada experiência de encontro com Deus misericordioso e bom no sacramento da confissão é justamente uma experiência em que nós temos uma nova oportunidade de beber do amor de Deus que não desiste de absolutamente ninguém. No centro das confissões não está a lista de pecados, mas sempre a infinita misericórdia de Deus. Ao sermos embebidos da misericórdia de Deus, que não nos julga e não nos aponta, não nos condena na confissão, cada penitente, especialmente nesse tempo de quaresma, é chamado a se inebriar desse infinito amor de Deus. E assim, sentindo-nos amados por Deus, cada um de nós, quando nos confessamos, precisamos nos levantar da confissão com uma decisão: eu agora vou dar os frutos de conversão que Deus espera de mim. Durante esse tempo da quaresma, por todo o Brasil, se canta aquela canção antiga, Pecador, agora é tempo de pesar e de temor. Serve a Deus, despreza ao mundo, já não sejas pecador. Agora é tempo, agora é tempo. Uma outra estrofe desse canto vai dizer: passam meses, passam anos sem que busques teu Senhor. Como um dia para o outro assim morre o pecador. Não dá para a gente ficar adiando a nossa conversão. A maior tristeza que nós vamos poder enfrentar é quando na hora da nossa morte estivermos diante de Jesus e Ele nos perguntar: eu te dei a vida como um presente. O que você fez da sua vida? Hoje a gente tem que se questionar nessa quaresma. Se minha hora chegasse hoje, se meu dia chegasse hoje, o que eu diria para o Senhor? Diante dele no meu julgamento, eu poderia dizer assim: Senhor, eu dei os frutos que o Senhor esperava de mim. Eu te amei e te conheci, eu servi e amei os meus irmãos, eu fui uma bênção na vida dos outros e eu salvei a minha alma. Cuidado, porque nós podemos estar plantados nessa terra como vinhas estéreis, inúteis. E aí vem o Senhor pedindo conversão. O Senhor manda situações, o Senhor manda pessoas, o Senhor manda ocasiões para a gente acordar e, na verdade, nós rejeitamos os instrumentos de conversão que Deus nos oferece e ficamos aqui inutilizando a terra. Eu gosto daquela outra parábola da figueira plantada no meio da vinha, porque chega uma hora em que Deus manda, o dono da vinha manda os empregados cortarem, dizendo: olha, essa figueira está inutilizando a terra, você e eu.
plantados nessa terra, estamos dando frutos ou estamos inutilizando? São José Maria Escrivá dizia: seja útil, que a tua vida deixe rastro, não seja estéril. Que frutos você e eu temos deixado? Eu não estou falando aqui de patrimônio, eu não estou falando aqui de diploma, eu não estou falando aqui de riqueza. Tem gente que acha, eu fiz o que eu tinha que fazer. Criei meus filhos, eles bateram asa, voa, ganha o mundo. Eu deixei um patrimônio, deixei uma herança, mas não adianta nada. Os filhos bateram asa para onde? Para o mundo? Se os seus filhos bateram asa para o mundo, mas você não os ensinou a querer bater asas para galgar os degraus do céu, desculpa, você falhou na sua missão. A maior herança que nós podemos deixar, o maior legado que nós podemos deixar aos outros, como vai dizer Jesus, são frutos que não perecem, são frutos que a traça não corrói. Eu recordo mais uma vez o saudoso Papa Francisco, quando ensinava que o caixão não tem gaveta e que atrás do cortejo para o cemitério, caminhão de mudança não vai. Porque dessa vida a gente não leva nada. Que frutos nós estamos produzindo? Ainda há pouco tempo, nós abaixávamos a cabeça diante do Padre para que o sinal das cinzas nos recordasse da brevidade da nossa vida e da nossa fragilidade. Diante da brevidade e da fragilidade da vida, o que nós temos feito? Nós temos produzido fruto. Que frutos são esses? Frutos que têm que vir da conversão, da nossa intimidade com o Senhor, da nossa vida de oração, da nossa vida de penitência. Não permita que essa quaresma termine sem que a sua vida tenha dado o mínimo passo de dar frutos que vão permanecer para a vida eterna. Dai-nos, Senhor, um coração convertido e que diante dos sinais de conversão que o Senhor vem nos oferecer, através das situações, das ocasiões e das pessoas que passam pela nossa vida, dai-nos, Senhor, olhos abertos para reconhecer nestes sinais de conversão a Tua visita à nossa vida e compreender através de tudo isso que o Senhor nos pede mudança, que o Senhor nos pede purificação, que o Senhor nos pede conversão. Peçamos hoje ao Senhor a graça de não sermos vinhas inúteis e estéreis, mas que nós possamos produzir os frutos de conversão que Ele espera de cada um de nós. Se você ainda não o fez, faça nessa quaresma a experiência de uma boa confissão, para que, tocado pelo amor de Deus, do confessionário você se levante pronto para dar, a partir de agora, os frutos de conversão que o Senhor espera de você. Não espere o tempo passar. Procure o padre, procure o confessionário, faça uma boa confissão e experimente o recomeço da sua vida através do sacramento da misericórdia e da reconciliação. Assim seja. Amém. Deixa Deus sonhar em ti. Deixa Deus sonhar em ti. Não tenhas medo, é Deus quem te segura. Segue a lei, segue a lei. Falamos muito hoje sobre frutos, à luz dessa palavra. Um dos frutos de conversão que o Senhor espera de nós na quaresma, além da oração e da penitência, é a caridade. A penitência que mais agrada o coração de Deus é aquela que se torna um gesto de amor concreto. O próprio Senhor prometeu no Evangelho: tudo aquilo que fizerdes ao menor dos pequeninos, é a Ele próprio que nós estamos fazendo. Por isso, eu preparei um momento especial para a gente refletir agora. Como está nessa quaresma andando o seu exercício de caridade? Vamos abrir o coração para entender como as obras de misericórdia podem transformar a nossa vida e, sobretudo, a vida de quem sofre. Acompanhe comigo esse vídeo com muita atenção. A quaresma é um tempo de conversão, de retorno ao coração de Deus. Um tempo que nos convida a refletir sobre o amor que recebemos e o amor que doamos. Nesse período de preparação para a Páscoa, a prática da caridade assume um lugar especial. Jesus nos ensina: tudo o que fizerdes ao menor dos meus irmãos, é a mim que o fazeis. E é a partir desse ensinamento que somos chamados a viver as obras de misericórdia, expressões concretas de amor ao próximo.
quando damos de comer a quem tem fome, de beber a quem tem sede, vestimos os que não têm o que vestir, acolhemos e cuidamos dos doentes, estamos colocando o Evangelho em ação. Não são gestos grandiosos que importam, mas ações voluntárias na simplicidade do amor que acolhe e transforma. Na Quaresma, Deus nos chama a abrir os olhos e o coração para os mais necessitados, para aqueles que, no silêncio, clamam por ajuda, por um gesto de compaixão. Que esse seja o nosso compromisso, amar como Jesus amou, com um coração misericordioso, cheio de bondade. A cada pequena obra de misericórdia, somos instrumentos da caridade divina e preparamos o nosso espírito para viver a Páscoa da ressurreição. São João da Cruz, grande doutor da Igreja, um santo que mergulhou fundo no mistério de Deus, dizia uma frase que eu queria que você nessa Quaresma guardasse no fundo do seu coração. No entardecer da vida, seremos julgados pelo amor. Ao final da nossa caminhada terrena, o Senhor não nos perguntará quantos diplomas tivemos, quanto dinheiro guardamos no banco e nem ainda se nós decoramos todas as cláusulas do catecismo da Igreja Católica e a doutrina de ponta a ponta. O que mais pesa diante de Deus, o critério que pesa, é o quanto a gente amou. Teresa de Ávila dizia que o Senhor não olha tanto a grandeza das nossas obras, mas sim o amor com que elas são feitas. Madre Teresa de Calcutá, por sua vez, grande missionária da caridade no século XX, dizia que, por vezes, aquilo que nós fazemos é como se fosse uma pequena gota de água no meio da infinitude do oceano. Mas sem essa gota de água, certamente o oceano seria menor. Uma vez, Madre Teresa foi questionada por um repórter de uma grande emissora de televisão, como ela conseguia fazer o bem aos outros, ajudar os mendigos, os moradores de rua e, principalmente, dar banho nos leprosos. No tempo em que Madre Teresa viveu, a hanseníase ainda não tinha tratamento de fácil acesso a todo mundo, principalmente aos mais pobres, era chamada lepra. E quando um repórter viu, de maneira enojada, ele olhou para ela e viu Madre Teresa dando um banho no leproso, ele falou para ela assim: eu não daria banho no leproso nem por $1 milhão. E Madre Teresa respondeu a ele: eu também não, meu filho, porque não é por dinheiro que eu faço isso, é por amor. Nem por $1 milhão eu seria capaz de banhar um leproso. E ela falou: você acha que eu conseguiria amar as pessoas se eu não passasse horas em adoração diante do sacrário pedindo a Jesus que me encha com o amor dele? Quaresma é tempo de oração e de penitência. Só que quanto mais você olha para Deus e Deus te faz olhar para si mesmo, mais o amor de Deus te impele a ser uma bênção na vida dos outros. Por isso que o verdadeiro amor, o verdadeiro caminho de conversão quaresmal, ele desemboca necessariamente no bem feito aos irmãos. Quanto mais você está cheio de Deus, mais o amor de Deus te fará amar os teus irmãos. O mundo de hoje está muito frio e egoísta, soberbo, arrogante e prepotente. E nós precisamos, aquecidos pelo amor de Deus, transformar essa frieza do mundo em que nós vivemos. Vamos fazer esse compromisso? Na Quaresma de 2026, sejamos hoje um pouquinho do carinho de Deus para alguém. Eu rezo por você nessa Quaresma para que o seu coração seja cada vez mais parecido com o coração de Jesus. Certa vez, São Francisco de Assis pegou os seus frades, e aqui eu termino, e passava com os frades de cidade em cidade absoluto silêncio. E ele disse aos seus frades: nós vamos pregar o Evangelho. E aí um dia São Francisco foi questionado: o senhor não falou que nós íamos pregar o Evangelho? Por que é que nós entramos e saímos das cidades em silêncio? E São Francisco respondeu, estamos no ano franciscano, São Francisco respondeu aos frades: pregue o Evangelho sempre. Se necessário, use palavras. Nessa Quaresma, com o coração aquecido, produza frutos de conversão, amando especialmente aos teus irmãos. Na caridade aos mais pobres, faça gestos de caridade. Na caridade aos mais pobres, na caridade às pessoas que não têm quem as escute. No braço, seja o rosto, as mãos, os braços, os olhos e o coração de Jesus para quem mais precisa. Eu conto para vocês um testemunho para terminar. Sábado passado, eu atendi as confissões lá na Catedral de Osasco, de manhã, um número alto de penitentes, e enquanto eu me deslocava da igreja para casa, eu resido pertinho e fui caminhando, e tinha um morador de rua na beira da calçada.
E ele me viu identificado como sacerdote, ele disse, sua bênção, padre. Eu falei, Deus te abençoe. E aí ele falou, eu posso pedir um favor para o senhor? Eu falei, pode, claro, quantos você quiser. Hoje é meu aniversário, padre. Hoje eu não vou receber um cumprimento de ninguém. Hoje eu não tenho quem cante parabéns para mim, quem corte um bolo. Mas eu queria pedir uma coisa para o senhor. Eu queria pedir que o senhor me desse uma bênção. A bênção de Deus já é a maior festa, a maior alegria que eu pudesse receber. Eu me abaixei até ele na calçada, impus as mãos na cabeça dele e pedi a Deus que Deus o abençoasse, desse a ele saúde, força e a coragem para reconstruir a sua vida e nunca duvidar do amor de Deus. Ele ficou tão agradecido que pediu para me dar um abraço. E eu abracei. Ele falou, padre, Deus me deu o meu presente de aniversário, né? E ali eu senti Deus me visitando. Faça a mesma coisa. Nas suas orações do começo do dia, peça a Deus que Deus te visite na pessoa dos teus irmãos. E sempre que aparecer alguém precisando de alguma coisa, você vai saber que é Deus te visitando naqueles que mais precisam. Terminemos rezando aquilo que São Francisco já escreveu. Ó Mestre, fazei que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. E como águia me preparo pra voar, eu posso ir muito além de onde estou, vou nas asas do Senhor, o teu amor é o que me conduz, posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me fatigar. Março, mês de São José, e nós estamos aqui na Rede Vida com a campanha da Chave de São José. Que porta que eu quero abrir? Qual é a porta que você precisa abrir hoje? Essa devoção da chave de São José tem justamente uma raiz bíblica. A José do Egito foi dada a chave dos celeiros do faraó em tempo de fome. A São José, o glorioso São José, foi dada justamente a chave do coração daquele que é o pão da vida. O único homem a quem Deus aceitou receber ordens dessa terra foi São José. E por isso nós queremos pedir ao glorioso São José, o detentor das chaves do coração de Jesus e das chaves do lar da Sagrada Família, que também abra as portas que nós mais precisamos. Convido você então, durante os programas da Rede Vida, especialmente o Conta Comigo, esteja sempre com a chave da sua casa pertinho de você. Ela representa o seu trabalho, a sua família e também todas as portas que precisam se abrir na sua vida. Coloque essa chave junto do objeto que simboliza a sua intenção e entregue tudo nas mãos de São José. Com fé, as portas se abrem no tempo de Deus. As portas da saúde, do emprego, as portas da reconciliação e do perdão, enfim. Qual é a porta fechada que você quer que São José abra? Mande essa intenção para cá, para o programa Conta Comigo, para que a gente possa rezar nessa campanha de oração durante esse mês. Reforço a você os nossos canais, o DDD 11 91301 1967 e também o nosso call center 0800 545 5900. Nesse call center, você também pode se tornar um benfeitor da Rede Vida. Agora é o momento do benfeitor. Momento em que eu peço a você que gosta do nosso programa, recorde-se de que o Conta Comigo é totalmente mantido graças à generosidade e à colaboração carinhosa e amorosa de cada um dos nossos benfeitores. Você que se sente tocado pelo Espírito Santo cada madrugada, rezando conosco através dessa obra de evangelização, torne-se um benfeitor para que o nosso programa continue no ar, levando a palavra de Deus e a consolação do Espírito Santo a tantos corações ao redor do Brasil e fora dele. Faça o seu cadastro no 0800 545 5900 e fazendo o seu cadastro você passará a receber mensalmente a nossa querida cartinha. Esse mês a cartinha de São José vai sempre com uma mensagem relacionada ao tema do mês. Dentro vai uma mensagem carinhosa de Dom Fernando Figueiredo e do Dalcides, ou a cartinha já vai no seu nome com o seu endereço e dentro dela também vai o boleto do mês, tá bom? Com o seu nome e com os seus dados. Você também pode fazer a sua doação espontânea através do QR Code que aparece agora na sua tela. Aparecendo o QR Code, você faz a leitura dele com a câmera do seu celular,
no aplicativo do seu banco aparece a sigla do Embrac e você digita o valor que você deseja ajudar de forma muito prática, rápida e segura. Quem não é benfeitor, torne-se benfeitor, ligue para a nossa equipe e nós estaremos prontinhos para te atender. Quero apresentar agora a Nossa Senhora e ao glorioso São José os nomes dos nossos benfeitores que estão pedindo oração. A Elaine Cristina da Silva, de Osasco, pede pela saúde. A Maria Madalena de Moraes Norte, de São Paulo, capital, pede pela família, juntamente com o José Bonfim Santos de Almeida, de Salto Grande, também aqui no estado de São Paulo. A Alzira Vasques Pantano Pérez pede pela sua saúde, ela é lá de Valentim Gentil, aqui em São Paulo. E a Helena Maria de Carvalho Ferreira, de Recife, pede por cura e libertação. Essas intenções e as suas intenções, você que reza comigo nessa madrugada, tudo isso nós apresentamos para a Virgem de Guadalupe e também especialmente para o glorioso São José. Durante este mês, nós vamos rezar a oração do Terço de São José. Você que ainda não conhece o Terço de São José, pegue o Terço Mariano e reze junto com o padre, usando o seu próprio Terço Mariano. Você perceberá como é uma oração muito fácil, rapidinha, uma oração muito bonita que pode ajudar muito a nossa espiritualidade. Nas contas grandes é um tipo de oração e nas dezeninhas outra oração. Vamos juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me São José. São José, valei-me. 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me São José. São José, valei-me. 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me São José. São José, valei-me. 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me São José. São José, valei-me. 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me São José. São José, valei-me. 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós, glorioso São José, patriarca da Igreja de Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glorioso São José, glorioso São José, cuida da minha família, como cuidou de Jesus e Maria. Valei,
São José, ó glorioso. Chega ao fim o nosso Conta Comigo desta madrugada quaresmal, neste dia em que a palavra nos chacoalhou, pedindo a nossa conversão e pedindo a produção de frutos de mudança de vida que o Senhor espera de nós. Frutos esses que passam pela prática das obras de misericórdia, da prática concreta do amor ao nosso próximo. Agradeço você pela sua companhia e desejo de coração que a intercessão de Nossa Senhora de São José continue te acompanhando neste grande retiro vivido pela Igreja na Quaresma do Senhor de 2026. Peçamos a nossa Mãe querida, Nossa Senhora de Guadalupe, que nos acompanhe e nos defenda nos combates para que não desistamos de lutar pela nossa conversão. Contigo vou, Virgem pura, em teu poder vou amparado, pois sendo por ti amparado, minha alma estará segura. Doce Mãe, não me deixes, teu olhar de mim não apartes, venha comigo a todas partes e sozinho nunca me deixes. E já que me proteges tanto como verdadeira Mãe, faz com que me abençoe o Pai, e o Filho, e o Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus vos abençoe e vos guarde. Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Tenha um dia muito abençoado na presença de Deus. Obrigado pela sua companhia e eu te espero amanhã, à 1h da manhã, logo após o Conta Comigo com o Dalcides. Santa Quaresma, santo dia, um forte abraço. Deus te abençoe e te proteja.